irmãos, Pai do Senhor, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nossa turminha aí vai para suas atividades, nossa criançada. Mateus capítulo 19, versículo 16 a seguir. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título fala: O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai, agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, adorando e celebrando ao seu nome, Pai. Que, acima de tudo, Pai, possamos nos render diante da autoridade máxima, a sua palavra, Pai. Que possamos sair daqui alcançados, edificados e instruídos, Senhor, pela tua palavra. Leve todo pensamento cativo à tua presença e cumpra em nós o teu plano e o teu querer. Pai Celeste, nós oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vocês estão felizes nesta manhã? Eu tenho vindo a estes cultos com o coração alegre e animado, este formato de culto diferente pela manhã, este culto dinâmico, objetivo, né? A gente sabe que é um trabalho novo e a gente tem visto o trabalhar de Deus, e eu peço aos irmãos que continuem orando em favor deste trabalho, deste culto pelas manhãs, tá bom? Irmãos, o Senhor colocou este texto no meu coração. Ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando em um culto familiar e o Senhor me deu esse texto. Eu falei sobre este assunto lá e eu falei para minha esposa ontem, eu falei, eu vou pregar essa mesma palavra, essa mesma mensagem que Deus deu para eu entregar para aquela família, eu vou entregar para a minha família, né? E o Senhor confirmou isso no meu coração. É um texto bem conhecido, né, que vai narrar-nos aqui a história de um jovem. A Bíblia não fala o nome dele, mas fala que ele era um jovem rico, portanto um homem com uma posição social
qualificada para tal palavra. E eu acho interessante dentro desse diálogo que o versículo 16 diz que este jovem, ao se aproximar de Jesus, ele faz a seguinte indagação. Ele fala: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O assunto aqui é de extrema importância. Qual é o assunto? Sobre a vida eterna. Este homem, ele diz assim, chama o Senhor de bom mestre, mas o Senhor parece que é meio rude na sua resposta. O Senhor disse assim: por que me chamas bom? O Senhor faz uma outra pergunta para ele. Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Então, ele quer saber sobre a vida eterna. O Senhor retira de si esta expressão dele, bom mestre, como se ele quisesse, de alguma maneira, com a sua fala, alcançar Jesus. Mas o assunto principal aqui é sobre a vida eterna. E eu penso que todos nós deveríamos nos debruçar sobre este assunto quando a questão é vida eterna. É algo onde a gente vai passar a eternidade. Alguns com Cristo e outros sem Cristo. Esta é uma verdade bíblica, inusitada, e não tem para onde nós corrermos disso. Mas o que me chama muito a atenção dentro desse texto é que ele pensa que ele poderia fazer algum bem para poder herdar a vida eterna, como se ações, como se fossem os seus feitos que os conduzissem à vida eterna. E aqui é um equívoco. Não é por aquilo que a gente faz que a gente vai herdar a vida eterna, é por aquilo que Cristo fez em nós que nos faz herdar a vida eterna. Não é pelos atos de justiça, mas sim pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você consegue ser um homem bom hoje, é através de Cristo. Se você consegue ser um bom marido hoje, é por causa de Cristo. Se você consegue ser uma boa mulher, é através do sacrifício de Cristo, porque Cristo muda a nossa vida, a nossa estrutura e a nossa perspectiva de viver nessa esfera aqui terrenal. Então, vem dele, não é o que eu faço, sabe? Isso é um grande equívoco. Eu lembro-me muito bem, eu tenho uma família muito querida, amiga de muitos anos, e eles seguem o Espiritismo, e seguiam o Espiritismo de forma, sabe, muito presente, e eles passaram por uma dificuldade financeira tremenda, a ponto de o homem daquela casa ter deixado de seguir o Espiritismo. Eu lembro de uma pergunta que fiz a ele: por que você parou de ir e tal? E aí ele dizia, porque ele não tinha mais condições de fazer contribuições, porque um braço do Espiritismo é um braço social muito forte. Eles contribuem muito com o próximo, pensando que vão cumprir com determinados requisitos. E aí o Senhor me fez lembrar disso aqui agora, entende? Quando ele não tinha mais condições de ajudar, ele larga aquilo, como se fosse somente pelo bem que ele pudesse fazer, que ele pudesse ser beneficiado com isso. Isso é um engano, isso é um engodo. A gente precisa entender que o novo nascimento é algo gerado de Deus em nós. Foi Deus que fez com que a gente se rendesse a Ele. Ele que nos dá essa transformação e essa mudança. E aqui o diálogo continua, mas o Senhor, eu amo esse texto porque a mensagem de Jesus, qual é o objetivo? A mensagem de Jesus é sempre trazer claridade na nossa vida, sempre clarificar o modo de viver, fazer com que a gente enxergue coisas que outrora a gente não enxergava. Isso é lindo do cristianismo, isso é lindo do evangelho, fazer com que a gente enxergue coisas que outrora nós não enxergávamos. E o Senhor disse então para este jovem: se porém quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E aí este jovem faz uma outra pergunta ao Senhor, ele disse: quais? E aí Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Você vê que ele está interessado na vida eterna, ele pensa que ele pode fazer algo para conquistar a vida eterna. Jesus mostra para ele em palavra
que ele deveria guardar os mandamentos, cumprir com os mandamentos, mas ele diz: isso tudo eu tenho observado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então o Senhor libera uma outra palavra: se você então quer ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue. E esse texto aqui, ele vai mostrar algo tão lindo para nós. Em nenhum texto da Bíblia Sagrada você vai ver Jesus falando: ei, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e vem seguir-me, e você vai ter um tesouro no céu ainda. Essa é a única expressão que você vai ver aqui o Senhor pedindo algo para alguém nesse sentido. E você pensa, e a reflexão que vem é a seguinte: por que Jesus está pedindo que este homem vende tudo que tem? Por que Jesus está falando para esse homem, depois de vender tudo que tem, repartir com os pobres? E aí, depois seguir ao Senhor e possivelmente depois, então, desfrutar da vida eterna. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar para este homem que ele está vivendo uma vida de engano. O Senhor quer clarificar o seu propósito de modo que ele entenda que ele está vivendo um engano. Ele pensa que desde a sua mocidade ele cumpre com todos os mandamentos. Mas note que os 2 primeiros mandamentos se resumem em quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O 2º mandamento, que ame o próximo como a ti mesmo. E através da fala de Jesus, o Senhor faz com que este homem tropece nos 2 primeiros grandes mandamentos. Portanto, se não é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, você então não cumpre com os mandamentos. Porque os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Então, a fala de Jesus é para mostrar para este homem que ele está vivendo o engano, que ele não cumpre os mandamentos desde a sua mocidade, como assim ele pensa que cumpria. E isso aqui é tão extraordinário, irmãos, porque a mensagem de Jesus, ela sempre vai querer e vir com o intuito de trazer claridade àquilo que para nós era obscuro. Este jovem vive na obscuridade da religião, este jovem vive aprisionado dentro de um sistema religioso, de regrinhas, de cumprimento de regras, e por eu cumprir determinadas regras, isso me dá a condição de eu poder desfrutar de uma vida eterna. Mas a vida eterna não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Cristo fez em mim, e toda boa dádiva e toda boa ação que provém de nós, isso vem do Senhor que habita em nós. Sabe, irmãos, então não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre o que Ele fez em nós. E aqui o Senhor quer trazer este jovem para perto. O Senhor quer clarificar a vida deste jovem, arrancá-lo da obscuridade, da religiosidade, mas este jovem aqui, ele não consegue entender a mensagem de Jesus. Sabe, ele não consegue entender, ele está apegado nas riquezas, ele está apegado no que ele possui, então ele tropeça no 1º mandamento, e quando ele tropeça no 1º mandamento, ele não consegue viver o 2º mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos, o evangelho é tão lindo, as mensagens de Jesus, elas são tão empolgantes, elas fazem-nos refletir e enxergar coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar. Eu preciso dizer isso para você: você é um privilegiado de poder conhecer a Cristo, de poder estar na presença do Senhor, de querer ter mais de Deus, porque muitas pessoas não conseguem enxergar. E por que isso? A Bíblia diz: o Deus deste século, se referindo ao inimigo das nossas almas, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver. Mas o Senhor quer alcançar este jovem, o Senhor quer alcançar este jovem, o Senhor quer trazê-lo para junto de si. Mas note que o Senhor, então, se você quer ser perfeito, vende tudo que tem. E aí o texto diz: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você não vai ver nenhum episódio na Bíblia Sagrada, alguém que tem um encontro com o Senhor e sai triste da sua presença, a não ser este fato. Sabe, você não vai ver ninguém que se aproxima diante de Jesus e não tem sua vida mudada, sua vida restaurada, sua vida transformada e alegres na presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus há abundância de alegria.
Na presença de Deus, às vezes a gente chega aqui em um culto como este, às vezes o coração apertado, triste, amargurado, situações da vida, problemas, situações adversas, e quando o Senhor vem de encontro a nós, Ele alegra o nosso coração, e a gente sai daqui totalmente diferente de como entramos. Por quê? Porque o Senhor, Ele vem de encontro às nossas vidas. Ao encontrarmos ao Senhor, ao nos disponibilizarmos em estar com o Senhor, a abundância de alegria nas nossas vidas. Mas este jovem aqui sai triste da presença do Senhor. Por quê? Esse aqui é o ponto inicial que eu quero trazer ao coração de vocês aqui nesta manhã. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela sempre vai nos chamar para tomarmos decisões. A mensagem de Jesus, ela sempre vai te chamar para que você decida, para que você tome um passo à frente, para que você tenha decisões assertivas. Sabe, irmão, e não tem nada mais belo no Evangelho do que você fazer coisas segundo a orientação de Deus. Você tomar decisões segundo a sua palavra. Fazer com que os seus dias sejam guiados pela sua palavra. Não tem nada mais belo do que isso, meus irmãos. E aqui, esse texto, o Senhor está chamando este jovem para tomar uma decisão. Mas a decisão dele não é a decisão correta. A decisão dele não é uma decisão de ouvir e se dedicar àquilo que o Senhor tem como plano e propósito para a vida dele. E quantas vezes nós estamos assim? No caso deste jovem, eram os bens que ele possuía, eram as riquezas que ele tinha. Mas e no caso meu e seu, o que é que tem nos impedido de seguir ao Senhor? O que é que tem nos impedido de cumprirmos com o plano e o propósito de Deus para a nossa vida? No caso, este jovem teve dificuldade de desapegar daquilo que ele tem. Mas talvez hoje a gente não tenha riquezas como este jovem tem. Mas às vezes a gente temos outras coisas que nós nos apegamos a elas e agarramos elas tão forte que nós não conseguimos seguir no propósito de Deus para as nossas vidas. Por causa da vida deste jovem, era o que ele possuía. Ele erra, ele tropeça nos mandamentos. Então, o engano que era existente sobre a vida dele, e só houve tristeza aqui, porque quando o Senhor clarifica a vida deste homem, ele consegue enxergar. Ele consegue enxergar muitas coisas, mas ele não tem condições de decidir e fazer a coisa certa. Sabe, irmãos, e quantas vezes nós estamos assim? Sabe, o Senhor requerendo algo de nós e a gente decide por aquilo que agrada ao nosso coração, por aquilo que nós tanto almejamos, mas que nesta manhã seja uma manhã em que a gente decida fazer a coisa certa, pela motivação correta, pela coisa certa, por aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Sabe, irmãos, porque a decisão deste jovem muda toda a história. A decisão minha e sua muda todo o jogo da história da nossa trajetória aqui na terra. As decisões, elas podem te levar para um patamar diferenciado de grandiosidade, de presença de Deus, de espiritualidade elevada, como ela pode te levar para uma derrocada, para um distanciamento, para coisas que vão te distanciar cada vez mais da parte de Deus. Então decida pelo correto. Sabe, decida à luz da palavra de Deus, decida à luz daquilo que o Senhor tem como plano e propósito para nós. Esse jovem sai triste da presença do Senhor, mas que possamos nesta manhã sair daqui com alegria no coração e na alma, dispostos e entendendo que não há nada que eu ame mais do que ao Senhor, do que o seu reino, do que a sua vontade, do que o plano que Deus tem como plano e propósito para nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque eu quero fazer um paralelo deste texto com um paralelo de Lucas 5, a história de uma pesca maravilhosa. Mas como que inicia este texto de Lucas 5? Inicia com homens frustrados, homens decepcionados, porque eles ficaram a noite inteira pescando e não haviam apanhado nada. Eles dependiam do recurso da pesca. É como a gente sair para trabalhar e não ter o salário do seu trabalho, não receber
o valor correspondente ao seu trabalho. Eles trabalharam a noite inteira em busca de peixe. O peixe era o sustento da casa, o peixe era o sustento da família. Só que eles ficaram a noite inteira trabalhando e eles não haviam apanhado nada. E é nessa hora que Jesus chega. Eu acho lindo isso, porque é dentro desse cenário que Jesus se apresenta, Marcelo. Jesus se apresenta diante dele como? Sabe, o Senhor pede licença, entra em um dos barcos, que era o de Simão, a multidão está oprimindo Jesus para ouvir a palavra, muita gente querendo ouvir Jesus, e Jesus entra num dos barcos e os homens frustrados, eles precisam sentar-se para poder ouvir a mensagem de Jesus. Eles precisam ouvir a mensagem de Jesus. Os momentos mais difíceis da nossa vida, se assente, feche os teus olhos e fala: Senhor, fala comigo. Sabe, que você tenha este coração ensinável, que você deseje isso da parte de Deus, porque esses homens eram muito bons na pesca, sabe, eles eram muito bons no que eles faziam, mas chegou o dia da frustração, chegou o dia da decepção, chegou o dia em que eles estão vivendo, sabe aquele dia difícil, aquele dia adverso, sabe, eu vou chegar em casa e vou falar o que para minha patroa? Sabe, trabalhei, talvez era o recurso que precisava levar, era o peixe que precisava levar para comer. Eles usavam dos alimentos para cambiar, para fazer troca por outros produtos. Mas note que é nessa hora que ele está frustrado e a mensagem do Senhor alcança o coração deles. E aí, então, depois de ouvirem a palavra, o Senhor disse algo para eles: vai ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Sabe, irmãos, agora eles têm uma palavra. Eles poderiam falar: o Senhor é muito bom nesse negócio de reino, o Senhor é muito bom nesse negócio de palavra, o Senhor é muito bom nesse negócio de vida eterna, de milagre. Eu reconheço que tu és muito bom nisso, mas negócio de pescaria, quem sabe é a gente. Nós somos profissionais nisso, mas o Senhor muitas vezes quer desconstruir algumas coisas em nós para poder construir algo que Ele tem como plano e propósito para nós. E isso acontece aqui, irmãos, por quê? Porque esses homens falam assim: segundo a sua palavra, nós vamos lançar a rede. Eles decidem voltar numa hora imprópria, num lugar já vindo de um período de frustração, já vindo de um momento de decepção, mas eles, segundo a palavra, eles tomam uma decisão acertada. Nós vamos ir. Vamos lançar as redes. E a Bíblia diz que quando eles lançam a rede, era tão grande a quantidade de peixes, meus irmãos, que eles tiveram que acenar aos outros barcos para que pudessem vir e ajudar, senão o barco ia afundar de tanto peixe. E aqui está uma diferença total de alguém que decide agarrar tudo que tem e não dar o passo seguinte, seguindo ao Senhor, e a gente vê alguém frustrado, decepcionado, mas disposto e, portanto, decidindo fazer aquilo segundo a palavra de Deus, e aqui muda o jogo, muda a história, muda a situação. A gente vai ver alguém que agarra tudo e por agarrar tudo ele não consegue seguir ao Senhor, e aí num outro cenário a gente vê barcos cheios de provisão de Deus, de cuidado de Deus, e eu quero profetizar isso na sua vida. Todas as vezes que o Senhor vê seu coração aplicado a Ele, haverá provisão, haverá cuidado, haverá bênção de Deus, haverá um mover do Senhor. Deus há de cooperar em favor da sua vida, diz o Senhor nesta manhã. E não tem nada mais belo do que termos a cooperação do Senhor nos nossos negócios. Não há nada mais belo do que vermos os negócios fluindo e acontecendo. Por quê? Porque você é bom nisso? Não, porque Deus está cooperando com você. Porque Deus está sendo favorável em te abençoar. Louvado seja o Senhor. E é tão lindo isso, irmãos, que quando os barcos estão cheios, eles chegam na beira da praia. O que a Bíblia diz? Que esses homens largam tudo para seguir Jesus. Sabe, irmãos, eu quero que vocês pensem nesses dois cenários. Alguém que ama tudo que possui de tal forma que não consegue seguir Jesus. E aí a gente vê outro cenário de alguém que não tinha nada e da noite para o dia, literalmente, de uma noite frustrada para um dia
de transformação, porque eles ficam a noite inteira, não apanham nada, mas pela manhã eles têm 2 barcos cheios de peixe. Então, existem muitas coisas que Deus pode fazer da noite para o dia na sua vida, meu irmão. Sabe? Quando você sentir o coração palpitar, sabe? Eu sinto que é aqui que Deus fala com a gente, sabe? Mas todas as vezes que Deus fala com a gente tem que tomar decisão, sabe? A gente tem que decidir. Não viva por opção, viva por decisão. Não permita com que os outros decidam por você. Seja você alguém de iniciativa e decida fazer a coisa certa. Mesmo que você erre muitas vezes, mesmo que você não tenha o discernimento correto ainda de quando é Deus ou de quando não é Deus, mas você trabalhando isso, você vai ver cada dia mais suas decisões acertadas, cada dia mais a bênção de Deus sobre a tua vida, cada dia mais Deus lhe orientando e lhe instruindo no caminho que você deve andar, porque isso acontece aqui, irmãos. E aí a gente vai ver alguém que da noite para o dia não tinha nada, agora tem grandes peixes, agora é um empresário de peixe, agora tem uma peixaria tremenda, 2 barcos cheios, irmão. Dá para imaginar? Quantos quilos de peixe será que cabem em 2 barcos cheios? O Ricardo, que gosta da pescaria e tal, eu não gosto de ir para o alto mar, eu tenho medo, sou medroso. Mas imagina a quantidade de peixes que era existente. Eles falaram, agora mudou o jogo, agora mudou a minha sorte, agora a bênção de Deus chegou sobre mim. Mas quando eles chegam na beira da praia, eles largam tudo aquilo para seguir Jesus. Entende? Eles entendem que seguir Jesus é melhor do que possuir grandes quantidades de coisas. Eles conseguem entender que da onde veio aquela palavra, da onde veio aquela direção, é seguindo ao Senhor que Ele vai ter muitas coisas para agregar na nossa vida. Quando Deus requer alguma coisa de nós, não é que Ele quer alguma coisa sua. Deus não precisa de nada que a gente possa dar, sabe? Por mais que Davi diga, eu não oferecerei sacrifícios ao Senhor que não me custe algo, sabe? Mas a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Sabe? Que Deus está focado em nós, é onde está o nosso coração, meu irmão. Sabe? O coração deste moço, deste jovem, dessa primeira fala, está onde? Está no que ele possui, está nas suas riquezas, está naquilo que ele conquistou. Mas o coração de Pedro e daqueles discípulos que estão com o Senhor, está onde? Está no Senhor, está em seguir ao Senhor, está em estar na presença do Senhor. Então não viva de situações, viva de decisão, meu irmão. Decida hoje servir ao Senhor de coração e de alma. Decida hoje ouvir a voz de Deus e obedecê-la, mesmo que lhe custe algo. Decida hoje, sabe, falar, Senhor, te seguirei, te servirei, porque entendo que o Senhor é a fonte, é a razão do meu viver. E note que a ação destes homens que largam tudo para seguir Jesus nos faz entender que da onde veio, essa fonte é inesgotável, sabe? Não tenha medo, da onde veio, essa fonte é inesgotável. Por isso que a gente tem falado isso aqui constantemente. O reino é assim, santidade é isso. Eu reparto primeiro e como depois, sabe? Eu reparto primeiro e como depois. Isso é santidade, sabe? Por quê? Porque eu sei que da onde veio não vai faltar. Eu posso ser o último a comer, mas eu vou comer porque o Pai vai continuar provendo. É o pai que senta à mesa e serve todos os seus filhos, sabe? Em casa eu tento fazer isso. Quando está todo mundo em casa, eu quero servir todo mundo e ser o último a comer. Existe prazer nisso, existe satisfação em ver os seus filhos alimentados, em ver os seus filhos na presença de Deus. Existe satisfação em ver na presença de Deus. Existe isso, sabe? Então que a gente entenda isso, que a gente viva isso, que a gente
Transpire isso no nosso dia a dia, meu irmão, porque comer primeiro e repartir depois é pensar que eu preciso me alimentar logo, porque senão os outros vão ficar sem. Senão eu vou ficar sem. Não, da onde vem, não vai deixar de faltar. E que você viva isso. E eu quero profetizar isso na sua vida. A provisão dos céus, a bênção de Deus. Decida nesta manhã fazer a coisa certa, fazer a coisa assertiva. Ande por princípios e você vai ver a bênção de Deus, o agir do Senhor e a bênção de Deus. Eu encerro essa mensagem fazendo este apelo ao seu coração. Muitas vezes, aparentemente, Deus está requerendo alguma coisa de você, é porque existem indícios de seu coração estar nisso. E se o seu coração não estiver nisso, meu irmão, pede ao Senhor, busca ao Senhor, e você vai ver que Deus vai prover o necessário na sua vida. Tá bom? Vocês podem aplaudir o Senhor nesta manhã? Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos.